João Botelho é um ex-aluno da UC, frequentou o curso superior em Engenharia Mecânica e dirigiu o CITAC, Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra. Hoje, a UQV, em parceria com a Rede dos Antigos Estudantes, veio saber o que é feito deste antigo aluno. João, olá, obrigada por estar aqui connosco. Eu começo por lhe perguntar, se reencontrasse o João Botelho dos tempos da universidade e este lhe perguntasse o que é que vai ser feito de mim em 2011, o que é que lhe respondia? Primeiro ficava cheio de medo, não é? Porque, sei lá, nunca ninguém prevê o futuro. Mesmo quando andei aqui na universidade, em Coimbra, andei cá há 4 anos, nos tempos magníficos, que foram tempos de mudança, não é? De radicais. Vocês são muito novinhos, portanto não sabem o que era o fascismo português, que era uma situação muito asquerosa mesmo. Ou seja, sobretudo a ideia de não se poder falar, de não se poder dizer o que se pensava, de não se poder fazer o que se queria. Nunca imaginaria poder algum dia fazer filmes e expressar-me livremente ou fazer o que acho que devia fazer. E nessa altura eu devo de qualquer maneira uma coisa à Coimbra, grande, e tem a ver com a praxe. A praxe Coimbra, que é uma coisa que eu detesto e que acho que participei durante alguns tempos para acabar com ela durante uma altura, obrigou-me a ir ao cinema. Ou seja, no meu tempo, quando chegava a Coimbra, nós não podíamos sair a partir das 6 da tarde no primeiro ano, e eu gosto de sair. E, portanto, refugiava-me no cinema, ia todos os dias ao cinema. Saía de casa, esgueirava-me, ia ao cinema para não ser apanhado pelos mais velhos, e vi muitos filmes, e portanto a minha relação com o cinema foi de cinefilia, nunca foi numa ideia de ir alguma vez fazer um filme. E depois aprendi muita coisa em Coimbra, houve uma mudança radical de hábitos, de costumes, mas também de aprendizagem fora da universidade. A passagem pela universidade foi um desassossego, então? Foram anos muito agitados, e foram tão agitados, por exemplo, eu acabei num grupo chamado Juscobotismo, porque éramos todos com influência francesa, que é até ao fim. Ou seja, nunca me voltei às aulas depois de 69. Eu tive 2 anos em Coimbra sem ir a uma única aula, que é uma coisa lamentável, mas é verdade. Ou seja, nos 2 primeiros anos era muito bom aluno, tinha bolsas da Gulbenkian, etc., mas depois encontrei um modo de aprendizagem diferente da faculdade. E quando eles retrocederam, porque ainda havia fascismo nessa altura, e retrocederam, pediram desculpa e voltou a praxe, eu nunca mais fui. E então passei a fazer uma vida paralela que tinha a ver com o CITAC, com o grupo de teatro, tinha a ver com o Círculo de Artes Plásticas, tinha a ver com a aprendizagem de tudo o que não fosse as aulas normais. É evidente que isso fartou-me ao fim de 2 anos, achei que era um desperdício de tempo e mudei para o Porto. Mas foram os anos mais desassossegados e mais extraordinários de mim. Eu tive sorte, porque apanhei o azar de apanhei o Salazar ainda, porque ainda apanhei o Salazar e o fascismo puro e duro, apanhei o liberalismo do Marcelo, apanhei a crise de 69, apanhei o 25 de Abril. Portanto, são coisas que os miúdos hoje quando não têm nada para se confrontar. Hoje vocês têm muito mais informação do que eu. A net informa toda a gente, mas tem uma certa dificuldade de escolha, de rupturas, de haver 2 mundos. Há um império em decadência e o outro ainda não se formou. Sempre teve essa atitude mais ativa que passiva? Sempre. Sempre fui da aprendizagem coletiva, sempre fui das energias dos grupos, e tenho pena que os meus filhotes e os mais jovens não façam um trabalho coletivo. Ou seja, hoje os miúdos divertem-se, na verdade, mas vão a sítios quando a música é tão alta que não podem conversar. Não é? Ou seja, é um bocado isso. Sei lá, conversam um pouco, falam um pouco, trocam poucas ideias, estão muito individualistas. A net pô-los muito, cada um. Eu lembro de uma altura em que a televisão matou o cinema, eu sei. A televisão. Porque passou a ser uma coisa, mas às vezes ainda era uma coisa coletiva, as pessoas ainda viam a televisão em conjunto. Quando se havia assim em família, discutia-se, não sei o que. Hoje cada um tem a sua televisão no quarto, agora já nem televisão tem um computador, e cada um está sozinho perante si próprio e escolhendo as suas coisas. Deixou de haver, a comunicação é muito fútil e tem a ver lá com o Facebook. Eu não tenho medo nenhum do futuro, nem acho que isto seja pior do que era antes, acho que é muito melhor. Eu sou do tempo em que andava numa escola primária, sou eu que tinha sapatos, que era filho do professor, os outros eram todos descalços e havia neve. Portanto, imagine o ganho que houve na vida das pessoas. Portanto, não sou saudosista, nem nada, mas acho que é preciso o direito ao pensamento outra vez. As pessoas pensarem e terem tempo
terem tempo, porque sei lá, ainda sou eu não gosto daquela ideia dos 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer, e não misturar as coisas. João, vamos voltar então aos Sim. tempos da universidade. Sim. De engenharia mecânica para o cinema vai um grande passo. Não vai-me assim tanto. Não? Não. Porquê é que escolheu Não. na altura o curso de engenharia Não, mecânica? assim, eu devia ser arquiteto, porque eu tinha muito jeito para a arquitetura, ainda fiz uns estágios, etc. Porque eu desenhava bem, até era bom aluno nas ciências. Mas tinha família no Porto e arquitetura não havia em Coimbra. Portanto, eu, apesar de gostar muito da minha família, uma altura que aos 16 anos queria-me libertar de vez. Eu, portanto, vim para um sítio onde não tinha família. Ou seja, se eu fosse para a Faculdade de Arquitetura do Porto, tinha de ir viver com a família. Eu não me apetecia mais. Juro-lhe, tem a ver com revoltas. Naquela altura, a família era um lugar de reprodução do poder. Não é? Eu sei que, sei lá, o meu pai não era nada de especialmente autoritário, mas também era, quer dizer, não se falava às refeições, beijava-se na mão, sei lá, havia códigos de comportamento que eram muito de silêncio. E, sobretudo a minha família era uma família peculiar, porque a minha mãe morreu quando eu tinha 6 anos, portanto instalou-se um silêncio, depois o irmão mais velho, primogênito, também morreu aos 20 anos, era piloto da Força Aérea e houve um acidente e morreu, e portanto criou-se um silêncio. Eu estava farto do silêncio, a sério. E, portanto, fui para um sítio onde não havia família. E como não havia arquitetura em Coimbra, fui para a Faculdade de Ciências. Mas não escolhi nada, não escolhi. Foi Coimbra que me escolheu e vim para Coimbra. Estive numa casa de estudantes no início, daquelas em que se alugavam quartos e não sei o quê. Depois no segundo ano fui para uma casa já um bocadinho mais progressista, de católicos radicais, católicos de esquerda, e acabei numa casa daquelas de apartamentos doidos, na rua Nicolau Chantrenne, com uma data de pessoas que queriam ir para as artes. Que gostavam de literatura, gostavam de música, gostavam de pintura, e pronto, e entrei aí, podia ter entrado noutro sítio qualquer, portanto foram acontecimentos, e o facto de estar em ciências ajudou-me a uma coisa, a organização. Uma das coisas no cinema, como você, se estudar cinema e for para o cinema tem muitas variáveis, tem muitas variáveis, tem pelo menos 30 por cada segundo. Onde se põe a câmara, onde se põe a luz, onde se põe como é que se está vestida a pessoa, qual é o gesto, se o ator está bem, se não sei o quê, são muitas coisas ao mesmo tempo, se o cabelo está bem, se o olhar está certo, se a luz bate no olho ou se não bate. Há muita coisa no cinema para se decidir a cada segundo. Isto é só um espírito matemático que me permite esse tipo de coisas. Dirigi o CITAC aqui em Coimbra, aliás, já referiu. Eu não dirigi, eu posso lhe dizer o seguinte, naquela altura era tudo coletivo. E Coimbra... Não se vê como um diretor do CITAC? Não, lembro-me, como um ativista do CITAC. Ou seja, eu fui ator, eu entrei como miúdo para aqui para o CITAC. E naquela altura havia em Coimbra, eu acho que ainda há agora, havia eleições sucessivas. E acabei na direção do CITAC. Como colegas mais velhos e colegas mais novos, dávamos-nos bem todos. E, portanto, fiz parte da direção do CITAC, ou seja, também participei nas escolhas de percursos e de encenadores e não sei o quê, mas era uma coisa de fraternidade quase, de solidariedade, numa direção coletiva, não fui nenhum presidente do CITAC. A terminar, voltaria a passar por Coimbra? Pela então universidade? Estou cá. Pela universidade, não é uma experiência que se arrependa? Não, mas não tenho saudades. Não tenho saudades de nada. Não, eu acho que o dia da manhã tem de ser sempre melhor do que o de hoje, senão não estamos cá a fazer nada. Não me lembro de nada, quer dizer, lembro-me de coisas engraçadas e não sei o quê, mas não me interessa nada, não me interessa o passado. Interessa-me que amanhã possa fazer melhor do que fiz hoje. E acho que o que nos faz estar na Terra é sempre que o dia seguinte é melhor que o anterior. Está bom, João, muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado. Este foi o primeiro Que é Feito, que se estreou com João Botelho. Se quiser ver algum dos seus antigos colegas neste espaço, envie-nos as suas sugestões para o nosso e-mail, o cv@uc.pt. E até à próxima.